Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Repórter Fraternidade. Olá, caros ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Eu sou Rodrigo Ribeiro e estamos aqui diretamente da 62ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, na Bahia. Em comemoração aos 150 anos do livro O Céu e o Inferno, o tema da Semana Espírita deste ano é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A nossa entrevistada de hoje é a companheira Sueli Caldas Schubert, que nasceu no interior de Minas Gerais, na cidade de Carangola, fundadora e dirigente da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Desde jovem, a médium dedica-se a atividades espíritas, especialmente no âmbito da mediunidade e da divulgação do espiritismo. Autora de dezenas de livros e materiais audiovisuais, é também conferencista renomada, tendo realizado diversas exposições em todo o Brasil e no exterior. Sueli, é com muita satisfação que a gente recebe aqui mais uma vez na cidade de Vitória da Conquista, esse ano para a 62ª Semana Espírita. Para a gente começar o nosso bate-papo, grande parte do seu material de estudo e de divulgação está relacionada à mediunidade. Segundo o Espiritismo, a mediunidade ela poderia atuar como um mecanismo da justiça divina e de que forma? Primeiramente eu quero saudar a todos os que nos estão ouvindo, pela rádio, e também a oportunidade, agradecendo, porque é sempre uma situação muito prazerosa de participar da Rádio Fraternidade, pessoal de Uberlândia, o pessoal que afinal de contas estão ligados à área da comunicação, não é? Então é sempre uma alegria muito grande. E com respeito à pergunta, realmente a mediunidade, ela está dentro de um contexto da vida do médium. Muitas vezes as pessoas acham que a mediunidade é puro sofrimento, que as criaturas nas quais a mediunidade se mostra ostensiva e que essas pessoas vão passar por grande sofrimento no transcurso da prática mediúnica. Eu nunca concordei com essa forma de entender a mediunidade, porque na minha vida a mediunidade é algo muito bom, muito bonito. Eu não posso imaginar a minha vida sem a mediunidade, embora que eu devo esclarecer que ela não é a parte mais importante para mim da doutrina espírita, sim a própria doutrina. A mediunidade é um caminho, a mediunidade é uma experiência, a mediunidade é uma necessidade. E então, para aqueles em que a vida é difícil, nos quais as experiências são sempre muito dolorosas, se de repente essa pessoa ou essas pessoas começam a sentir os sintomas de mediunidade e de repente também a estudar e depois a participar a parte mediúnica, a prática mediúnica, essas pessoas estão sofrendo por um conjunto de situações na sua própria vida e começam a dizer que a mediunidade traz sofrimento. Na minha opinião, de tudo que eu já estudei e também observei, a mediunidade ela está inserida no contexto da vida da pessoa. Se a pessoa passa por provações, expiações dolorosas e a mediunidade eclode, é claro que ela faz parte desse contexto. Ela não é uma mediunidade fulgurante, ela não vai ser uma mediunidade que possa trazer para a pessoa determinadas comunicações de entidades do plano maior, porque a prática é realmente de acordo com aquilo que o médium pode oferecer e necessita. E na minha vida, a mediunidade tem sido uma bênção. E tanto é que eu escrevi um livro sobre isso, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, porque ela é um dos caminhos.
Muitos jovens, quando começam a estudar o Espiritismo, têm muita curiosidade acerca da mediunidade, né? Tanto relacionado com os fenômenos em si, quanto com relação aos mecanismos e os processos pelo qual ela se manifesta. Nesse caminho, quais seriam os cuidados a serem tomados por aqueles que estão iniciando os estudos para evitar cair nas teias de um processo obsessivo, como muitas vezes a gente tem relatos a respeito? Sim, é claro que, em primeiro lugar, o estudo. É preciso estudar a vida toda. Eu costumo dizer, fazendo uma comparação, que o médico tem que estudar a vida toda para se atualizar, e o médium também. Porque nós não podemos ficar achando que só porque lemos a codificação e algumas obras já sabemos tudo, já somos um médium acabado, perfeito, como diz Allan Kardec, aliás, especialmente em O Livro dos Médiuns. Nesse momento é que o médium precisa cada vez mais estudar, cada vez mais também trabalhar no campo do bem. São duas coisas que devem caminhar juntas: o estudo e a prática do bem, a prática da caridade. O médium, ele não deve ficar apenas participando de uma reunião mediúnica, mesmo que ele diga que estuda em casa, qualquer coisa. É preciso que ele também faça parte de outras tarefas dentro de uma casa espírita, mesmo porque toda a casa espírita está sempre precisando de voluntários, de trabalhadores, e o médium é um desses trabalhadores, porque ele começa no estudo. As casas espíritas hoje em dia têm, quase todas, estudos ligados à mediunidade, e depois também participar de outras formas, por exemplo, aplicando passe, não é? Então, participando de um outro tipo de tarefa, visitando os enfermos para aplicar passes. Eu acho esse trabalho do médium, aplicar passe nos enfermos, aqueles que não podem se levantar do leito, que estão passando por situações muito dolorosas, seja nos hospitais, seja nos lares, que essa é uma oportunidade de trabalho muito boa e também que, vamos dizer assim, possibilita ao médium afinar a sua sensibilidade. E a partir daí ele vai ter uma prática mediúnica também melhor, desde que ele esteja dentro desse trabalho no bem e no estudo contínuo. Eu, por exemplo, tenho mais de 50 anos que eu estudo, muito mais, porque eu comecei a ler com 9 anos, a ler os livros espíritas. Eu tenho uma compulsão pela leitura. Eu não sei ficar sem ler. Como eu digo assim, eu não faço tricô, não faço crochê, não costuro, como quase todas as senhoras, as donas de casa, as mães de família, da minha época, né? Porque as jovens hoje já estão em outros momentos, em outras situações, experiências no campo do trabalho, né? Então, do trabalho que eu digo, para ajudar nas despesas da casa, né? Essa coisa toda. Então, é um universo totalmente diferente do meu, que é mais assim dedicada à doutrina e também à leitura. Portanto, como eu não tenho nenhuma desses talentos manuais, eu fico lendo. Então, isso chegou num tal ponto em minha vida que eu acabei começando a escrever livros, né? Então, que é uma coisa também que gosto muito de fazer. Então, é por isso, o médium deve estudar e praticar a caridade, o amor, dentro das possibilidades que a casa espírita e o espiritismo oferecem. Ainda relacionado à questão da mediunidade e com relação também a alguns transtornos obsessivos, porque nós vemos várias situações onde o processo obsessivo está relacionado com a questão da vigilância de cada um. Né? Nós todos somos, como Kardec já nos trouxe no Livro dos Espíritos, a explicação que todos nós somos médios, uns mais, outros menos, e estamos sempre sofrendo influências do plano espiritual. Sim, claro. Essas influências podem ser boas influências, ou também podem ser influências que não nos elevam, que realmente nos trazem para situações um pouco complicadas. Como que a pessoa, ela relacionada a alguns transtornos, talvez os mais simples, não vamos aprofundar muito, porque talvez se tornaria um pouco complexo para a gente poder tratar do assunto, mas quais seriam os sintomas e qual o momento que a pessoa ela deve procurar ajuda e como que ela pode identificar isso por conta própria? É verdade que, se nós olharmos a questão 459 de O Livro dos Espíritos, né, quando Kardec faz aquela pergunta notável, como todas as outras que ele apresenta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos influenciam. São eles também que estão, muitas vezes, com que a vida da pessoa seja de um jeito ou de outro, tal a ponto dessa influência ser exercida a partir do descuido, da invigilância da própria criatura. Então, é difícil a própria pessoa identificar, porque, em primeiro lugar, o que
a gente nota é que as pessoas não admitem que isso aconteça com elas. E o segundo lugar é que os espíritos que são chamados de obsessores, eles têm também uma técnica muito sutil. Hoje em dia, espíritos obsessores que se manifestaram e se manifestam na nossa reunião de desobsessão, eles falam que as técnicas hoje são muito mais sutis e não mais aquelas de uma agressão de imediato para que a pessoa fique com a sua mente subjugada e dominada por eles. Hoje em dia, eles vão com muita sutileza, porque também as informações que as pessoas têm já são bem maiores. Então, eles têm uma técnica que muitas vezes eles falam na nossa reunião e que, como você disse, abordar esse tema aqui seria uma palestra ou uma mini palestra. É um tema muito complexo, um tema muito profundo. Mas é bom sabermos isso para vigiarmos muito. Eu me lembro aqui que no sermão profético de Jesus, que está em Marcos, no capítulo 13, versículos 33, Jesus vai falar assim: olhai, vigiai e orai. Não basta apenas vigiar e orar. Ele está acrescentando olhai. E eu fui olhar a tradução do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, que eu gosto de comparar com outros autores católicos. Aí, como nós temos a tradução do Haroldo, é claro que nós vamos também dar uma olhada para ver. O Haroldo traduziu da seguinte maneira: atentai, vigiai e orai, no lugar de olhai. O atentai parece assim mais forte ainda, né? Atentar, estar atento, tomar cuidado, observar. E então a importância disso são 3 verbos no imperativo: olhai ou atentai, vigiai e orai. Portanto, essa é uma recomendação do mestre, que nós devemos olhar para dentro de nós, atentarmos bem o que nós estamos fazendo da nossa vida, qual o teor dos nossos pensamentos, com os quais espíritos estamos sintonizando, com quais companhias nós estamos sintonizando, porque depende da própria pessoa, do rumo que ela dá aos seus pensamentos e tudo mais. E isso ainda com mais relevância em relação aos médiuns que já estão trabalhando. É claro que eles têm que ficar muito vigilantes, porque, e, sobretudo, não achar que são missionários, ter muito cuidado com isso, que ele não erra nunca, que os espíritos que ele recebe também estão acima dos outros. Isso é muito importante. Nós temos que entender que nós erramos sim, que nós cometemos áreas de engano, que muitas vezes espíritos malfazejos querem ludibriar o médium, quer fazer o médium sentir e pensar que ele é o máximo, que ele não erra nunca, que todas as mensagens que ele recebe são perfeitas. Esse é um cuidado, porque a humildade, a nossa certeza de que somos ainda aprendizes das primeiras horas é muito importante. Agora, seria possível a gente ficar aqui falando sobre os mais diversos temas. Acho que todos nós temos muita curiosidade e, sem dúvida, a mediunidade ela traz essa curiosidade, né? Sobretudo, como eu disse no início, as pessoas que estão começando a estudar o Espiritismo. Exato. Mas, faltando um pouco para a sua palestra de hoje à noite, que tem como tema o Código Penal da Vida Futura e as tragédias coletivas, eu acho que, sem dúvida, a humanidade ela tem passado por tempos melhores, mas de quando em quando a gente vê algumas tragédias que acontecem, algumas tragédias coletivas, e que leva as pessoas a um grande estado de comoção e principalmente as manifestações de ajuda. Sim. Eu acho que isso representa muito bem o estado de elevação que a humanidade se encontra hoje. Mas um pouco mais relacionado à sua palestra de à noite, mas sem delongar demais, para também não deixar, perdemos o tema. Como que essas tragédias coletivas elas podem estar relacionadas com a vida futura? Sim, acontece, e é passada. Sim. Exatamente. Acontece que as tragédias coletivas representam uma dúvida, muitas vezes até dos próprios espíritas. Por que Deus permite isso? Por que acontece? Às vezes a pessoa, até por ser espírita, imagina assim, que é dentro das leis divinas. Mas por quê? Como é que faz? Como que as pessoas vão todas para aquele
mesmo lugar, naquele momento vai acontecer aquele desastre, aquela situação toda. Então há essa indagação por parte dos espíritas e muito mais daqueles que não entendem nada, que não são espíritas. Nós espíritas temos todo um grande cabedal de conhecimentos para explicar isso. É o que nós vamos abordar, o porquê das tragédias coletivas, como é possível que as pessoas se encaminhem para o mesmo local. O avião, por exemplo, que vai cair, seja por negligência do piloto, um erro, defeito qualquer do bem do piloto, ou então um defeito na própria aeronave, essas coisas todas. Então, aquilo já estava programado. Olha que pergunta, né? Ou que perguntas muito interessantes. E o Código Penal da Vida Futura, ele nos dá essa explicação, aliado também a outros aspectos de outras obras, como, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que vai tratar dos flagelos destruidores, entendeu? Então, nós vamos abordar esses aspectos. Uma perguntinha especial para o nosso podcast, Zônio. Como que a gente poderia compreender o nosso papel de espíritos perante essas tragédias, essas provações coletivas? Sim, é claro que o nosso papel, primeiramente, se nós estamos cientes desses fatos, que hoje a mídia, ela traz isso até muito repetido e repete hoje de tarde, de noite, amanhã e as outras estações, outros canais também e tal, então que ele repete, né? Então, mais perguntas surgem e mais dúvidas, até um ponto que às vezes a gente não aguenta mais ouvir aquele assunto ou ter novas notícias daquele desastre, essa coisa toda. Então, nosso papel, muitas vezes, diante desses quadros, orar, emitir um bom pensamento para aquelas pessoas, sabendo que a misericórdia divina está presente. Esse também é um dos aspectos que nós vamos abordar. Como a misericórdia divina se manifesta, se apresenta. Hoje e amanhã, o tema é mais ou menos semelhante, mas nós buscamos outros aspectos para não ficar igual, né? Mas também não vamos enfocar necessariamente amanhã no seminário as tragédias coletivas, e sim no âmbito geral da vida das pessoas, né? E como a doutrina espírita propõe para todos nós as explicações e também o que nós podemos fazer colaborando, né? Vejamos agora, por exemplo, que aconteceu o caso dos refugiados que vieram da Síria e aquele meninozinho que aparece na praia já desencarnado, já morto, né? Ali afogado. Então o meninozinho está ali e nos enche de compaixão. Eu chorei quando eu vi aquela cena e depois aquele homem carregando aquele fardozinho tão leve e assim que emociona tanto, lembrando também que a mãe também desencarnou e o outro irmãozinho. Então a gente emite um pensamento bom e também para os demais refugiados, porque o sofrimento é muito grande. E eu creio também que é importante nós irradiarmos bons pensamentos para os chefes das nações, para esses que detêm autoridade, a fim de que abram as suas fronteiras para recolher essas pessoas, porque nós vamos deixar que elas morram na porta de entrada das fronteiras de um país ou de outro. Então é uma desumanidade, uma coisa terrível, né? De maneira que o nosso intento é sempre assim, fazer o melhor, abrir o nosso coração para ajudar as criaturas em quaisquer situações que apresentem. E orar muito, porque a oração tem um poder que nós sabemos incrível. E também a irradiação de amor quando oramos em favor das pessoas necessitadas. Eu acho que esse é um dos melhores propósitos nossos através da prece. Mas se nós pudermos fazer alguma coisa material, aí também é bom. É curioso porque, além dessas situações que a gente vê no mundo afora, que comove a humanidade, comove por todo lugar do planeta, a gente também tem no nosso país, também já vivenciamos algumas situações, talvez a mais recente que tenha gerado maior comoção, tenha sido o caso de Santa Maria, né? Aquele pessoal que na boate. Uma tragédia coletiva, né? Assim, impactante também, né? E o Brasil, né, a gente tem passado, sim, ao longo da história também por outras situações. E para a gente finalizar por hoje, para não deixar também sugar muito do que teremos na palestra hoje, amanhã no seminário, que recado que você poderia deixar
aos espíritas, sobretudo aos jovens, a respeito do momento atual da nossa nação, quando surgem opiniões extremistas de todos os lados, seja no campo político, seja no campo religioso. O que a gente poderia deixar como recado para esses jovens que buscam uma referência, mas muitas vezes são bombardeados por informações de todos os lados? Porque, veja bem, há poucas horas atrás eu abri o computador e vi uma notícia terrível de uma pessoa, uma jornalista, que não guardei o nome, porque eu só li assim por alto, não quis entrar na leitura mais profunda, porque ela estava falando contra essa questão de golpe de Estado, entendeu? E lembrando da importância da democracia, que tudo fosse feito de uma forma mais respeitosa, essa coisa toda. Mas ela recebeu um bombardeamento de palavrões, que quando eu li os dois primeiro, eu desliguei, porque eu falei, não preciso ler essas coisas que as pessoas estão escrevendo. Então eu fico admirada de que tenhamos ainda na nossa população brasileira pessoas que são capazes de, em vez de usar argumentos, porque aí a argumentação, vamos dizer, respeitosa, ética, poderia muitas vezes até fazer a pessoa mudar de opinião quando ela é bem embasada. Agora, os xingamentos, os palavrões, denotam a categoria das pessoas, não é? Quando houve aquela jornalista do Tempo, também por ser negra, que foi de todas as formas xingada pelos que mandam e-mail, estão no Facebook e tal, foi outra coisa que eu fiquei pasma, porque eu não sabia que o preconceito racial aqui no nosso país chega tanto. Eu não imaginava. Então, para os jovens, esses que estão dentro dessa fase inicial da vida, que vão ter muitas décadas ainda para percorrer, se tiverem conhecimento da doutrina, eles estarão bem equipados para enfrentar as diversas dificuldades que a vida apresenta, essas situações que muitas vezes trazem dúvidas, como que a pessoa vai se comportar, qual vai ser a melhor forma de exteriorizar seu pensamento, essa coisa toda. Então é claro que a doutrina espírita nos mostra isso, porque ela veio revivecer os ensinamentos do Cristo, e Jesus nos ensinou como nós deveremos agir. Eu fico admirada de ver essas pessoas que se dizem cristãs, dos vários ramos do cristianismo, e atuarem dessa forma. Onde está o amor, onde está a compreensão, já nem digo perdoar, porque aquela pessoa que escreve uma coisa ou fala outra, ela não está propriamente agredindo particularmente uma pessoa, pode estar agredindo uma comunidade, mas é claro que aí entra a questão de entendermos essa forma de falar, de agir, porque sendo a internet um canal também para, aberto, como se fala aí nas redes, a grande rede social, não é? E também, por outro lado, a mídia de maneira geral. Então, que nós espíritas, adultos, de qualquer idade, jovens, que nós possamos dar o exemplo, dar esse exemplo de compreensão, de compaixão, de amor ao próximo e de perdoar. Vamos deixar para lá, não é? Porque se houve uma agressão que atingiu muitas pessoas, por que nós vamos nos colocar ali, não é? Como também uma pessoa que foi ofendida, que foi agredida. Vamos perdoar e compreender também que muitas vezes as pessoas que fazem isso, elas têm ainda um conhecimento muito pequeno, né? Assim, inferior, digo a compreensão inferior a uma compreensão dilatada, espiritualizada, elevada. Então, trabalhar também, trabalhar no bem, estudar bastante a doutrina. Os jovens devem estudar muito. Eu me lembro que no meu tempo de juventude, e eu não esqueço, né, isso não tem tanto tempo assim, nós estávamos na Mocidade Espírita, na nossa casa espírita anterior a essa que agora eu participo. Então, eu estava com 19 anos e nós fundamos um grupo de estudos na minha casa, porque nessa época eu já era casada, eu casei cedo. Então, fundamos um grupo de estudo com alguns membros da Mocidade para nós estudarmos, sabe o quê? A Gênese. Nós não começamos vamos começar da Gênese, porque todos nós gostávamos da uranografia geral. Tratou de planetas, de galáxias, aquelas coisas. Então, a gente começou por ali. Foi muito interessante isso. Tínhamos ata, tínhamos anotações de tudo. Então, foram 2 anos, assim, até que dispersou, porque eu, como já com filhos, os outros também, a maioria estava também já casada, mudaram de cidade, mas eu acho interessante, porque depois eu sempre participei, né? Mas aquele foi um grupo nosso, que nós criamos, fundamos e na nossa casa, né?
Repórter Fraternidade. Repórter Fraternidade. Queridos ouvintes da Rádio Web Fraternidade, eu sou Janete de Andrade e estamos aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, na 62ª Semana Espírita, comemorando os 150 anos do livro Céu e Inferno, com o tema A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O nosso convidado é o Jorge Elahá, que ingressou na Mocidade Espírita em Belém no ano de 1980, vinculando-se à atividade de evangelização infanto-juvenil. Desde 1987, colabora no Movimento Espírita de Rondônia como secretário da Federação Espírita Estadual. Engenheiro eletrônico, de formação atual nas áreas de planejamento e gestão pública. Senhor Jorge, fala pra gente que estados conscienciais seriam estes, que é o tema da sua palestra. Na verdade, entende a doutrina espírita que os estados de consciência são muito mais do que aqueles apresentados pela teologia clássica, que colocavam que os estados de consciência fossem apenas o céu e o inferno assim posto, e depois tratado pelo próprio catolicismo, a partir da interpretação do livro de Macabeus, como existindo mais uma instância chamada de purgatório. Na visão da doutrina espírita, os estados de consciência são vários, inumeráveis, porque dependem do grau de compreensão do homem sobre o bem e o mal, e ao mesmo tempo não se circunscrevem a um local específico, e por serem estados de consciência, não são regiões do mundo espiritual onde os espíritos se encontram segregados. São, no fundo, o padrão mental que os espíritos se encontram, o que faz com que, por consequência, algumas entidades se agrupem por afinidade, gerando alguns nichos em que as almas assemelhadas se encontram, mas não necessariamente que nós tenhamos uma região específica consagrada pelo Criador para ser o céu ou para ser o inferno. Na ótica da doutrina espírita, os graus desse processo evolutivo seriam infinitos e